Fala, criptonautas! Estou gravando esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês a movimentação do Bitcoin. Será que tem uma luz no fim do túnel ou que se a gente vai cair muito mais? Bem, olhando aqui graficamente, eu estou no tempo gráfico diário do Bitcoin e quando a gente tem correções fortes, a gente começa a ver já no curto prazo. Então, quando você está em, 5 minutos, você vê que nos 5 minutos a gente começa a formar topos e fundos descendentes de uma maneira muito consistente. Tá vendo aqui? E aí, quando você vê, por exemplo, 15 minutos, entre outros, você vê que só perde fundo. Isso significa que está ampliando ainda mais o tempo gráfico maior para uma correção, ou seja, o tempo gráfico maior está indo buscar fundo. E por que não os outros? Porque todos os fundos foram perdidos. Se você olhar aqui no gráfico exatamente agora, você está vendo que todos os fundos foram perdidos. E isso significa que em algum tempo gráfico ainda não perdeu o fundo. E aí, quando você encontra esse tempo gráfico que ainda não perdeu fundo, pronto, é ali que ele está buscando fundo. Quando você olha aqui no diário, eu encontro que é o diário buscando fundo. Por quê? Porque nós não perdemos esta região aqui. Por mais que a gente teve basicamente 400 bilhões de queda, eu não me assusto, porque nós estamos dentro de uma faixa de preço, ou seja, key level do Bitcoin na faixa de 93 a 92, bastante segura. A queda não foi saudável, mas a gente permanece dentro de uma tendência lateral, que é responsável por acumulações em momentos de indecisão. Nós geralmente vemos rompimentos bem expressivos depois desse período lateral. Se estiver lateralizando e ir para baixo, isso significa que foi uma distribuição. Nesse período aqui, comprou, vendeu, acumulou Bitcoin e depois despejou tudo. Ou pode acontecer também de acumular e explodir, tá? E aí seria uma acumulação e não uma distribuição. Esse período lateral, ele é crucial. Portanto, eu não fiquei nem um pouco assustado com essa queda, porque a gente não perdeu o fundo do diário. Aí, sim, seria um grande problema se a gente perdesse esse fundo, porque se você olhar aqui no semanal, a gente perdendo, a gente poderia fazer um pivô de baixa no semanal e as coisas iriam ficar bem feias para o Bitcoin, podendo fazer com que ele facilmente caísse abaixo de 90, tá bom? Podendo chegar ali entre 88 a 85 no curto prazo já, ou seja, no período de uma semana isso já seria possível. Portanto, a gente tem que olhar o diário e o semanal. Qual a informação que o semanal está me passando aqui? Nós temos a média móvel de 12, que é uma média móvel muito boa para segurar valores quando a gente não tem apoios tão nítidos assim de fundos, né? Aqui a gente até tem esses aqui. E se você vê este fundo aqui, ele fica muito próximo também da média móvel de 12. Isso faz com que a gente respeite um pouco mais, porque a gente tem um fundo anterior para se apoiar e também tem essa média aqui que faz esse apoio. Então, logo o Bitcoin está seguro nesta zona. A gente não pivotou para baixo no semanal. Isso seria um grande perigo. E para a gente não pivotar no semanal para baixo, nós precisamos segurar no diário. Portanto, olhem para o diário. A gente teve excelentes oportunidades de trades aqui nesse fundo, porque você pegando aqui, colocaria, por exemplo, o stop abaixo desse fundo aqui, mesmo que a probabilidade de você ser stopado é maior, como é uma região que já segura desde novembro, nós temos uma chance ainda maior de pegar um baita de um trade aqui de long, querendo especular, por exemplo, essa movimentação dentro desta região, ok? Nós já tivemos hoje menos 100 bilhões de dólares, e aqui agora, no momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos já a menos 49 bilhões. Aqui nós estávamos menos 30 e poucos bilhões, agora nós já estamos menos 16 bilhões, em espaço de apenas uma hora. Isso significa que todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, elas permanecem presentes, ou seja, está valendo. Esse padrão aqui no Total 3, que é o gráfico das altcoins, né, está valendo. Então, assim, teu trade está negativo, vai fechar? Não, ainda não. Dependendo de qual moeda você estiver, pode ser que agora você esteja um pouco menos negativo, porque a gente bateu aqui, rompeu sem continuação. Todo rompimento sem continuação a gente deve levar em consideração para tomar algumas atitudes. Por exemplo, quando você está negativo em um trade, você vê que a gente não teve um rompimento expressivo de um padrão geral, que nesse caso aqui no Total 3, no diário, é esse padrão de equilíbrio, não se preocupe, o seu trade pode voltar a ficar menos negativo e ir em sentido ao teu ponto de entrada, ok? Depende
de cada moeda, logicamente, não saia do seu gerenciamento de risco, mas isso aqui é uma coisa que me faz tomar esse tipo de atitude. Por exemplo, eu estou com 2 swing trades abertos e mesmo com essa queda toda, eu acabei não fechando, não fazendo parcial, nada disso, justamente porque a gente segurou aqui nessa região. Ou seja, se a gente caminhar isso aqui e ir para cima ou até mesmo romper, eu vou conseguir atingir o meu objetivo nesses 2 trades, ok? Aqui no total é a mesma coisa. Se você olhar para o Bitcoin, está basicamente a mesma coisa. Enquanto houver essa lateralização, não tem que se preocupar com o preço tipo caindo, flush, nada disso. Acima de 92.500, nós estamos, entre aspas, saudáveis em um termo geral, tá? No curto prazo, não, porque a gente de fato caiu de forma bruta. Então, quem é trader que adora operar scalping, adora operar day trade, essa galera tomou na jabiraca muito bonito. Porém, quem está buscando pegar swing trade, que é no meu caso no momento, eu acabo utilizando essas bases aqui de apoio para poder ter uma certeza maior de que o meu swing trade possa pelo menos caminhar ali 1 ou 2 dias, se der certo caminhar semanas, ok? Então, é isso que eu estou olhando para o Bitcoin, não tem nenhum sinal de alerta, essa queda toda que a gente viu no mercado aqui foi bruta, mas acaba limpando o book de ofertas, ou seja, a gente agora tem menos pessoas ali e em algum momento a gente vai esfriar e ter o Bitcoin e outras moedas também fazendo uma performance semelhante ao passado, que foi no 4 horas em sobrevenda. A gente ficou já muito tempo travado. A gente já ficou muito tempo travado no 4 horas em sobrevenda. Aqui, por exemplo, parece que bateu e subiu, né? Negativo. Aqui ficou um tempão aqui, depois foi para baixo, depois foi para cima e explodiu. Aqui, mesma coisa, a gente ficou travado no 4 horas há muito tempo. Eu observei isso de propósito. De ontem para hoje, também, várias horas de observação. Isso daqui que agora está acima, antes estava aqui embaixo, entendeu? Então, a gente teve uma confirmação muito boa aqui, fazendo com que tenhamos uma chance de reversão de tendência a partir de agora, e o 4 horas pode estar formando o fundo do semanal, portanto, eu optei por entradas de swing trade, tá bom? Aceitando uma perda maior, porém, o meu lucro vai ser muito maior também em caso de sucesso. E por último, para eu ter uma certeza do que eu estava fazendo em questão de abrir um swing trade, eu peguei esses pontos aqui do SDT.D, que é esse topo duplo, para poder passar uma segurança de que, se a gente não romper isso aqui para cima, dá para entrar por enquanto em swing trade, porque essa correção vai favorecer o movimento inicial positivo em relação aos meus trades. E foi o que aconteceu. Então aqui a gente está apontando para baixo, ou seja, corrigindo, o meu trade está indo para cima conforme eu esperei, tá? Temos ainda riscos de bater aqui nesse fundo e voltar? Muito. O SDT é danado. Mas, por enquanto, é isso que eu estou fazendo e dá tempo de eu me proteger melhor, tá? Aqui o RSI, por exemplo, já está apontando para baixo. Isso pode indicar também mais correções no USDT.D, o que vai dar mais chance de trades positivos de long, tá? E aí abre-se novas oportunidades para quem estava de fora e queria buscar fundos. Ou seja, moedas que hoje estão 4 horas de sobrevenda, 1 hora de sobrevenda, ou até mesmo diária de sobrevenda, já podem voltar por radar de vocês para pegar, de repente, alguma oportunidade. Então é isso, eu quero saber de você aqui nos comentários o que você está fazendo no mercado agora, qual moeda que você está operando. E também saiba que a minha turma para janeiro agora da mentoria já está aberta. É só me chamar lá no Instagram, no privado, e falar que você quer participar da minha turma, que lá é onde eu passo, por exemplo, as minhas análises, os meus trades, os meus investimentos, auxilio o aluno do início ao fim, para que ele possa evoluir em questão de conhecimento e se tornar um trader cada vez mais lucrativo e confiante. É só me chamar lá que a gente vai marcar uma reunião individual para poder entender mais o que você busca, e aí sim você pode fazer parte dessa turma dos meus alunos que estão ganhando muito dinheiro, já ganharam muito dinheiro em 2024 e estão ganhando dinheiro comigo agora em 2025 também. Beleza? Já deixa o teu like, já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!